Só a gente repetindo então. Lá no início, em torno da terceira semana de desenvolvimento, lembra assim, gente, o primeiro sistema que se forma no embrião é o cardiovascular. Tenho isso bem em mente, é o primeiro. Antes de tudo, digamos assim, o cardiovascular ele acabou de tudo. Para eu poder ter qualquer outro sistema, eu tenho que ter aporte sanguíneo e nutriente. Então, na embriologia do sistema nervoso, o que eu vou ter que retomar? A neurulação. O que era a neurulação? Era a formação de um tubo neural no embrião. E esse tubo neural, a gente lembra, vai ver o seguinte, ó. Então, o embrião, aqui é o tubo neural, como se fosse, e aqui eu vou ter os somitos. Olha só que fascinante que é isso. Lembra que a gente falou que os somitos, a notocórdia, era uma fonte de morfógeno? Então, o tubo neural, ele vai ter uma porção dele que vai ter os somitos em volta. E o tubo neural vai ter um pedaço dele, mais cranial, que não vai ter somitos. Então, o que vai acontecer? A região onde eu tenho somitos vai emitir fatores que não vão deixar que aquele tubo neural se desenvolva. Agora, aquela região que não tem somitos em volta, ela vai se expandir e vai dar origem àquilo que a gente conhece como o nosso encéfalo. Então, pensem o seguinte, os somitos, eles dão origem ao núcleo pulposo das vértebras. Onde eu tenho vértebra, eu não tive dilatação do tubo neural e eu tive a formação de medula espinhal. Agora, onde eu não tenho vértebras, que é no víscero crânio, eu tive a dilatação do tubo neural. Então, a importância dos somitos está aí. Graças aos somitos e à notocórdia emitindo morfógenos, que eu vou ter aquele delineamento do meu mapa do sistema nervoso central. Onde tem somito, não cresce. Quer dizer, onde tem somito, não cresce. Onde não tem somito, se expande. E o tubo neural ele vai se expandir e vai dar origem, lógico, tudo isso a partir de ectoderma, neuroectoderma. O tubo neural ele vai se expandir e vai dar origem, então, a 3 vesículas. O prosencéfalo, o metencéfalo e o rombencéfalo. E o prosencéfalo. Está mais na frente. Então, gente, a expansão do tubo neural a partir do segmento não delimitado por somitos vai dar origem a rombencéfalo, metencéfalo e prosencéfalo. O rombencéfalo, ele vai depois, né, vários processos, ele vai dar origem, resumindo, ao bulbo e à ponte. O metencéfalo vai dar origem ao mesencéfalo. E o prosencéfalo, ele vai sofrer a maior expansão e vai dar origem ao telencéfalo, que compreende os 2 hemisférios, e ao diencéfalo, que está bem na base do crânio. Tá? Então, tem que ter essa relação assim bem direta. Então, o rombencéfalo vai dar origem ao bulbo e à ponte, o metencéfalo ao mesencéfalo, e o prosencéfalo vai dar origem ao telencéfalo e ao diencéfalo. O diencéfalo, depois, ele vai emitir algumas vesículas do diencéfalo. 2 delas vão dar origem à retina, ao nervo óptico. E essas retinas, elas se formam, eu quero que você imagine isso. O do prosencéfalo vai dar origem ao telencéfalo e o diencéfalo. O diencéfalo vai dar origem a 2 prolongamentos. Esses prolongamentos, eles vão se dirigir na região frontal do embrião e vão chegar ao local onde vai ser a formação do futuro rosto. Ali vai estar ocorrendo a formação do rosto. E essas 2 vesículas do diencéfalo, o que vai acontecer com elas? Elas vão como se bater naquela porta de transformação do rosto e o rosto vai abrir espaço para ter a formação do olho. É por isso que o olho ele é sistema nervoso central. A retina é um disco óptico, ele é diretamente formado nesse processo de formação do sistema nervoso central. A hipófise, a gente não estuda que tem a neurohipófise e a adeноhipófise. De onde que vem a origem? A neurohipófise é de se pensar que ela tem uma origem neural.
Então, a neurohipófise, ela é um outro divertículo do diencéfalo, que vai descer em direção à cavidade oral, no mesmo momento em que o ectoderma da cavidade oral sobe através da boca de Rattke, e a adenohipófise tem origem, então, a partir de cavidade oral, e a neurohipófise a partir de tecido neural. E é por isso que elas são tão diferentes e formam o mesmo órgão, que é a hipófise. Tá? Então, o diencéfalo vai dar esses divertículos. 2 divertículos para a retina e 1 para a formação da neurohipófise. Então a gente falou agora assim, de grandes pedaços do sistema nervoso central, né? Grandes estruturas, o encéfalo. E o que vai estar acontecendo na realidade no tubo neural? O tubo neural, se eu for fatiar ele assim, eu vou ter isso aqui. Como se fosse assim, um tubo mesmo, um tubo neural. Essa parte dele aqui que está mais voltada para cá, mais interna, vai dar origem às células ependimárias. Dentro dos ventrículos, eu vou ter a produção do líquido céfalo-raquidiano, exceto na porção mais anterior do segundo ventrículo, que não vai produzir líquido céfalo-raquidiano. O resto, todas as regiões do ventrículo produzem. Essa foi a questão do Valentim na P2 do segundo semestre. Qualquer único lugar que não produzia líquido céfalo-raquidiano. Mas, enfim. As células ependimárias, dentro dos ventrículos, vão estar produzindo o líquido. E ao redor de toda a medula, essas células ependimárias vão ajudar e também fazer algumas trocas iônicas com o líquido céfalo-raquidiano para ele se movimentar ao redor do sistema nervoso central. E vocês têm que ter essa ideia de continuidade. O líquido céfalo-raquidiano que banha, ora, o telencéfalo, ele vai também mergulhar ali e vai digamos assim, banhar a medula. Por isso que quando eu estou fazendo uma punção de líquor no paciente aqui, eu estou tendo uma ideia do que está acontecendo aqui em cima, porque o líquor é o mesmo. Então, se eu tenho alteração do líquor aqui em cima, eu altero aqui. Quem faz isso? As células ependimárias, que derivam do tubo neural também. E aqui eu vou ter uma célula que é derivada, então, desse neuroectoderma, que é o neuroepitélio. Só peguei aqui o nome direitinho. Esse desenho aqui do mundo, a gente deu uma olhada nele, que está bem interessante, tem no slide. O que vai acontecer? Do tubo neural eu vou ter uma parte dele que vai se diferenciar nas células ependimárias, que está aqui, e outra parte do tubo neural vai dar origem a esse epitélio, que é o neuroepitélio, que é o neuroectoderma. O neuroepitélio ele vai poder dar origem tanto a neurônio quanto a célula da glia. Então, o que tem que pensar, gente? O neuroepitélio vai dar origem a neurônio ou célula da glia, a um neuroblasto unipolar, apolar, então é aquele neurônio que ele não tem nenhum daqueles formatos que vocês conhecem, é um neuroblasto. E dependendo de onde esse neuroblasto estiver, dentro dessas regiões, ele vai assumir um papel, vai assumir uma função e vai se diferenciar no neurônio. O neuroectoderma, então, vai dar origem ao neuroblasto e ao glioblasto. Neuroblasto vai dar origem a neurônio. E o glioblasto às células da glia, aquelas que vocês estudaram em histologia. Então, tem essa ideia da diferenciação. Então, eu tenho o neuroepitélio, está aqui, vai dar origem a glioblasto e neuroblasto. E tem uma última questão que a gente colocou na nossa prova, que era assim, como que o neurônio se forma? Oi. Ela não sei se para ti, ela deu um artigo sobre célula neuronal e a localização em dois locais que não recordo lá. Ah, tá, parte é porque assim, olha, durante muito tempo eles acharam que não tinha neurogênese em adulto. Então que no momento que na criança
formasse um número x